Reflexão Bíblica. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fagner Silva. Seja muito bem-vindo à TV Eu Sou Fiel. Eu quero, neste momento, compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. É com muita alegria que aqui estou e quero transmitir a você uma palavra da parte de Deus. Esta é uma oportunidade singular que Deus nos concede e eu quero convidar você, sua família, sua casa, a se reunir neste momento, quem sabe compartilhar com um amigo, com um colega, esta palavra que será a bênção de Deus para a sua vida. Eu quero falar com você hoje sobre alegria no sofrimento. E eu quero convidá-lo para basear essa palavra, esta mensagem, no livro de Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 24. Diz assim a palavra de Deus: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Talvez você fique pensando, pastor, fala sobre alegria no sofrimento. Será que alegria e sofrimento não é altamente exclusivas? Será que não é contraditório? Será que não é uma controvérsia? Pois é, queridos. Alegria no sofrimento, embora pareça ser algo contraditório, é importante que você perceba que Paulo, ele fala aqui nesse texto de alegrar-se em meio aos sofrimentos. Observem que ele diz para a gente aqui: regozijo-me nos meus sofrimentos. Queridos, por que Paulo está sofrendo? Por que Paulo está também se alegrando em meio aos sofrimentos? Por quem Paulo está sofrendo? Esta é uma pergunta importante que nós precisamos responder a partir desse texto sagrado. E eu espero que você também possa acompanhar passo a passo o que diz a palavra de Deus. Primeiro, eu gostaria de destacar que Paulo ele sofre por Cristo. Veja na parte B do nosso texto sagrado, quando diz: preencho o que resta das aflições de Cristo. Primeiro, precisamos entender que Paulo não está dizendo aqui que vai completar as aflições de Cristo como se ficasse faltando algo no seu sacrifício vicário. Mas Paulo está falando que, como cristão, ele tem aflições que vai passar, que vai enfrentar, que vai viver na sua trajetória cristã. Mas perceba que Paulo diz: sofremos por causa de Cristo. Queridos, o discípulo ele não é maior do que o seu mestre. Você lembra da passagem de Mateus, capítulo de número 10, verso de número 24? Diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre e nem o servo é maior do que o seu senhor. O que é que nós aprendemos aqui? É que se Cristo passou pelos sofrimentos, nós, como seus discípulos, também passaremos. Se o mundo perseguiu a Cristo, por que não perseguirá também a sua igreja, o seu corpo? É interessante nós observarmos, queridos, que as aflições, ela é a herança do cristão. As aflições, elas sempre vão estar presentes na vida de todo cristão. O cristão que não experimenta as aflições de Cristo, talvez esteja cortando as cruzes para torná-la um pouco mais leve. Mas o fato é que todo cristão passa por provações. Que você esteja ciente disso. Nós sempre passamos por provações. O próprio Cristo disse em João capítulo de número 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Queridos, devemos abraçar o sofrimento como Cristo também o experimentou. E nós nos identificamos com Cristo exatamente no sofrimento. Agora observem que a Bíblia Sagrada está recheada de passagens, e eu quero citar aqui algumas delas, de pessoas que, ao passarem por sofrimento, elas se alegraram, elas se acharam então em alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Perceba comigo Atos capítulo de número 5, verso de número 41. A Bíblia Sagrada nos fala que, nesse contexto aqui de Atos capítulo 5, que os apóstolos haviam sido presos, entre eles está Pedro. Eles estavam presos
eles agora passaram por uma série de questionamentos, até que, num dado momento em que alguns homens queriam levar esses apóstolos à morte, e aí Gamaliel, um doutor conhecido da lei, um homem famoso da lei, ele então vai questionar aquele ato e vai dizer, gente, por que vocês querem matar esses apóstolos? Lembra que surgiu um homem chamado Teudas? Este homem juntou aí uns 400 seguidores e depois da sua morte, seus seguidores se desfizeram. Da mesma forma também um homem chamado Judas, que agranjeou para si seguidores, mas também perdeu aí os seus seguidores logo em seguida da sua morte. E aí você percebe o seguinte, querido, que ele vai concluir dizendo, gente, por que a gente não faz a mesma forma com com esse homem chamado Pedro? Por que a gente não faz a mesma forma com ele, dizendo para ele o seguinte, olha gente, se estas obras, se esses feitos que eles estão fazendo são de homens, é claro que eles vão se acabar com pouco tempo, vai se desfazer em poucos dias. Porém, não esqueça um detalhe, se os feitos desses homens forem de Deus, vocês podem se achar lutando contra Deus. Então, aqueles homens espancaram, bateram em Pedro, aqueles homens deram uma surra nos apóstolos, e no verso 41 a gente vê a expressão, então, que diz que eles saíram alegres, felizes, por se acharem dignos de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Queridos, a igreja não é mais fiel por ser perseguida, mas a igreja, ela, por ser fiel, é perseguida. Quanto mais a igreja trilha o caminho da fidelidade, maior será as suas perseguições, as suas afrontas. Mas observem que é preciso o cristão passar por este momento, como Cristo passou, como Paulo passou, de maneira alegre, de maneira a estar contente em Deus, não por causa das provações, mas porque se acharam dignos de sofrer pelo bom nome de Cristo. Agora, a palavra de Deus também fala em 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 15, verso de número 16, de um sofrimento que o cristão não deve passar, ou não deve sofrer por causa disso. E o texto fala lá que o cristão não deve sofrer como um ladrão, malfeitor, ou por se intrometer em coisas alheias. Veja, o cristão deve sofrer por Cristo, mas não deve sofrer pelos seus pecados pessoais. Ele não deve, então, estar chorando, se lamentando por causa de seus erros, suas falhas. O cristão deve sofrer por amor a Cristo. E aqueles que sofrem por causa de Cristo, há inclusive promessas, há bem-aventuranças para estes. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 10 ao verso de número 12, dizendo que bem-aventurado os que forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós quando perseguidos forem e por causa do meu nome sofrerem todos os tipos de afronta. E o texto conclui dizendo assim, regozijai-vos e alegrai-vos, porque da mesma forma que estão fazendo com vocês, fizeram também com os profetas que foram antes de vós. Portanto, queridos, há uma promessa de Deus para aqueles que sabem passar por este período de sofrimento, de dor, mesmo assim, alegre em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a gente vê que Paulo está sofrendo aqui nesse texto por causa do seu chamado. E observe que nós sofremos por causa do nosso chamado. Olha o que o texto diz na parte A do texto. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo, ele está sofrendo por causa do seu chamado. Ele é um apóstolo chamado para pregar para os gentios, e ele estava preso em Roma exatamente porque estava pregando aos gentios. Ele está sofrendo por causa do evangelho que havia chegado aos gentios. E observe que Paulo está sofrendo por isso. Paulo sofre pelo seu chamado. Queridos, uma verdade que não pode ser jamais esquecida.
Quem tem chamada sempre vai sofrer por causa de sua chamada. Sofremos ao cumprir a nossa chamada. Passamos por dificuldades ao realizar a nossa chamada. Não pense que pelo fato de você ser chamado por Deus, você está isento de passar por provações. Não pense que pelo fato de você ser um escolhido, um vaso de Deus, eu sou imune, pastor. Claro que não. Você não está imune às provações. Pelo contrário, quem tem chamada sofre. Quem tem chamada passa pelo deserto, como passou Moisés. Quem tem chamada passa por noites escuras. Quem tem chamada, querido, tem que enfrentar as muralhas de Jericó, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quem tem chamada sabe que precisa passar, às vezes, por desafios, como o pastor Elias. Quem tem chamada sabe que, às vezes, precisa enfrentar o gigante Golias, como fez Davi. Quem tem chamada sabe que às vezes pode ser lançado dentro de um calabouço, como foi Jeremias. Quem tem chamada sabe que às vezes pode ser levado para o cativeiro babilônico, como foi Daniel. Quem tem chamada sabe que pode sofrer humilhação, pode ser cuspido, humilhado, desprezado e até mesmo crucificado, como foi Jesus. Quem tem chamada sabe, queridos, que pode passar noite em prisões, pode ser perseguido, pode apanhar em praça pública, como foi o apóstolo Paulo. Quem tem chamada sabe que pode, inclusive, ter a sua cabeça cortada em um prato, como foi o profeta João Batista. Quem tem chamada sabe que pode, querido, ter até mesmo a sua vida apedrejada, como foi Estevão. Mas quem tem chamada não desiste, quem tem chamada não para, quem tem chamada não recua, quem tem chamada não olha para trás. Você precisa continuar avante. Você tem chamada de Deus, você tem chamada do Senhor. Não baixe sua cabeça, não recue, não queira desistir agora. Pelo contrário, avance, continue, porque Deus, Ele é contigo. Vale a pena cumprir a chamada, queridos. Ainda que não seja fácil, ainda que seja árduo o caminho, vale a pena cumprir a sua chamada. Queridos, a chamada de Deus, ela vem, é verdade, acompanhada de sofrimento, de choros, de lamentos, mas também a vitória é garantida. Aonde você colocar a planta do seu pé, eu tenho certeza que a bênção de Deus repousará sobre você. Então, se você tem chamada, não para. Não desista. Em terceiro lugar, querido e último, eu gostaria de destacar o final do nosso texto. Olha o que é que diz a palavra de Deus na parte B desse versículo, na parte C. Olha o que é que diz. Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo também sofre por causa da igreja. O que é que nós aprendemos até aqui? Paulo sofre por causa de Cristo, Paulo sofre por causa do seu chamado e Paulo também sofre por causa da igreja. Olhe para quem era Paulo, né? Paulo no passado e Paulo no presente. Paulo no passado era um perseguidor da igreja. Paulo no presente, ele é perseguido por causa da igreja. Paulo no passado, destruidor da igreja. Paulo no presente, ele é um edificador da igreja. Paulo no passado, querido, ele era uma pessoa que causava sofrimento à igreja. Paulo no presente é alguém que está sofrendo por causa da igreja. Que coisa maravilhosa, não é? Então, Paulo sofre por causa da igreja. O sofrimento por Cristo e pela sua igreja, querido, deve ser extremamente importante para a vida de todo cristão. É interessante quando nós sofremos pela causa do Evangelho, pelas verdades do Evangelho, pela igreja de Cristo. Observe ainda que os sofrimentos de Paulo traziam grandes benefícios para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. Paulo era um pastor e Paulo, ele sabia o que era amar a igreja. Ele sabia o que era sofrer pela igreja. Ele sabia o que era dar a vida pelas suas ovelhas. Paulo estava disposto a enfrentar todo e qualquer problema para cuidar da igreja. Toda e qualquer afronta para estar servindo a igreja. Observem, queridos, que Paulo queria o bem da igreja e não os bens da igreja. Observe que Paulo sofria pela igreja. Observe que Paulo se doava para a igreja. Paulo não desejava vantagem pessoal. Pelo contrário, Paulo desejava o bem e a edificação da igreja. Se Paulo estivesse presente hoje, estivesse na atualidade, com certeza Paulo não buscaria
holofotes para si, não buscaria brilhar para si, não buscava bênçãos pessoais para si, não procurava se promover a si mesmo, pelo contrário, buscaria a glória da igreja, queridos. Era por amar a igreja que Paulo orava pela igreja. Era por amar a igreja que Paulo estava preso. Era por amar a igreja que Paulo enfrenta o que enfrenta e passa pelo que passa. Amém? Espero que Deus te abençoe. Eu espero que Deus ele derrame das suas ricas bênçãos sobre a sua vida. Concluindo esta palavra, eu quero fazer um breve resumo para você. Olha, queridos, que você possa sofrer por causa de Cristo. Que você possa passar pelas afrontas, mas que você continue amando ao Senhor de todo o seu coração. Alegre-se pelo fato de você se achar digno de sofrer por causa de Cristo. E uma segunda lição é que você precisa entender, pague o preço da sua chamada. Pague o preço das dificuldades que você enfrenta. Continue sem jamais recuar. Continue sem jamais olhar para trás. Continue sempre confiante, sempre seguindo ao Senhor. Continue amando a Cristo, porque Ele é o teu Senhor. Aquele que te chamou é fiel para continuar e te abençoar dia após dia, pois aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o fim. Não temas em cumprir a sua chamada. Não temas em cumprir aquilo para o qual Deus ele te convocou a fazer. Eu tenho certeza que Deus ele há de te dar força, te capacitar, te renovar nas horas precisas, para que você possa continuar e levar avante a sua chamada. Não desista de sua chamada. Não pare. Não olhe para trás. Avançar sempre. Recuar jamais. A minha esperança é que você não desista, que você não olhe para trás. Não importa as críticas, não importa as afrontas. O convite de Deus é ser fiel até a morte. Por fim, dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça perseverando no Senhor, confiando em Cristo, que é o seu único e suficiente Salvador. E em último lugar, queridos, eu quero neste momento destacar, sofra por causa da igreja. Ame a igreja. Trabalhe na igreja, sirva ao corpo de Cristo, esteja inserido nas atividades. Eu sei que a gente está vivendo dias bastante difíceis, mas logo, logo isso tudo vai passar e você tem a oportunidade de continuar, de estar agora servindo a igreja e servindo a Deus. Que a sua busca seja uma busca constante por uma igreja saudável, onde você possa ter uma vida saudável e edificada para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade. Abençoa os teus filhos. Ó Deus, ajuda-os a te amar de todo o coração. Ajuda-os a sofrer pelo seu chamado, mas não recuar. E ajuda-os, Senhor, também a entender que é preciso pagar o preço pela igreja, mas jamais desistir dela. Amém. Reflexão bíblica.